Aqui é o Dedé Investidor e bora lá para mais um vídeo falando de investimento. Trabalhar muito não te deixa rico? Trabalhar sem estratégia te mantém cansado? Vamos falar a verdade? Talvez você seja aquele rapaz ou a mulher que tem aquele pensamento: quanto mais eu lutar, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu for certinho, eu vou chegar lá. Porém, todos nós sabemos que existem meias verdades aí. Conhecemos, talvez aí você tenha o seu vizinho aí, que você vê que trabalha na padaria, que trabalha o dia inteiro aí na rua fazendo entrega de moto, ou no Mercado Livre. Enfim, você tem um conhecido que trabalha bastante. Mas, se você perguntar quantos que ele tem no banco, vocês dois choram juntos. Então, todos nós sabemos que o brasileiro é esforçado e trabalhador. Só que, em questão de educação financeira, você pode ver que muita gente fica para trás. Eu tenho alguns conhecidos aí que são preguiçosos e trabalham totalmente estrategicamente em um plano para poder ter uma aposentadoria digna sem depender do governo. Por isso que trabalhar muito sem estratégia vai deixar você pobre e frustrado. Todo mundo que é CLT deve saber que lá no Elite aparece o seguinte desconto do INSS. Esse desconto ele vai para os aposentados que não trabalham mais. Porém, a gente sabe que para manter esses aposentados tem que ter gente jovem trabalhando no CLT, pagando esse imposto. Porém, está havendo poucos jovens, está nascendo poucos filhos estão nascendo poucos filhos comparado aos anos anteriores. E com isso, a gente chega no pensamento que depender do governo também já está muito mais que ultrapassado e é totalmente loucura você querer depender do governo, se você concorda comigo. Então, você que tem um sonho, você que tem um plano inocente de depender da aposentadoria do governo, esquece. Vamos falar sobre como trabalhar estrategicamente e criar um plano para você poder depender do seu próprio esforço e não ficar criando um plano, uma utopia. Enfim, tem muita gente que trabalha muito e continua pobre. Não é falta de esforço, é falta de estratégia. E tá tudo bem. Eu sempre defendi essa ideia de que você tem que trabalhar muito mesmo, que você tem que honrar as suas contas, que você tem que pagar o que você está devendo. Só que quando eu entrei no mundo dos investimentos, eu fiquei pensando como ganhar mais sem precisar fazer muito esforço, como aumentar minha rentabilidade. A gente sabe que a carteira de investimento anualmente ela vai ter aqueles valores de 13%, 14%, dependendo de uma carteira boa, da sua estratégia. Só que, para quem quer aposentar cedo e novo, você precisa de um aporte maior. Você precisa aumentar seu salário. Às vezes você pode ter 2 empregos, você trabalha CLT e trabalha de motoboy, às vezes eu faço isso também. E o que você faz com aquele dinheiro com esse seu esforço? Porque a nossa vitalidade, ela vai acabar. A nossa disposição de hoje não vai ser a mesma daqui a 5 anos. E o dinheiro, ele motiva. Quando você está se esforçando para ter um rendimento, uma aposentadoria ou um plano para você poder empreender e ganhar uma grana legal, quando você tiver daqui 5 anos, 10 anos, não vai ser interessante você ter 200 mil, 300, 400 mil na conta? Por isso que o esforço que você faz hoje só faz sentido se você estiver investindo em algo que vai te dar retorno futuramente. Eu vejo muita gente trabalhando aí o dia inteiro debaixo do sol quente, na chuva, enfim. Eu acho isso super honroso. Eu não sei qual que é a palavra, né? Eu acho isso muito bom. Eu vou usar essa palavra aqui. Eu acho isso muito interessante, sim. Você tem que se esforçar, você tem que, né? Mas, cara, quando você volta pra casa depois de tudo isso cansado, como eu já cheguei, o que você faz com esse dinheiro? Onde que você coloca esse dinheiro? Porque pra você não jogar aquele seu esforço daquele dia fora, cara, você precisa investir. O que adianta você saiu 5 horas da manhã, voltou às 7, 8 da noite e não investiu aquele dinheiro? Você tá entendendo? É disso que eu tô falando. Ainda mais trabalhos manuais, aí, pedreiro, motoboy, padeiro, instalador, prestadores de serviço de elétrica principalmente, pessoas que trabalham no pesado, trabalhos de risco que muitos homens fazem aí. Tem muitos homens aí que não investem, que fico pensando, eles não têm esse conhecimento e também nem se preocupam, então tá tudo bem, segue a vida. Mas enfim, o seu esforço só vai valer a pena se ele estiver multiplicando o seu patrimônio. Porque você trabalhar por trabalhar, gastar aquele seu dinheiro que você se esforçou naquele dia pra nada, depois
Tudo bem que você gastou pra comer e tal, mas você não tirou. Eu fico repetindo esse negócio porque, cara, não faz sentido. Eu falo isso pra mim. Tem coisas aqui que nossa, eu fico doido de coisas que eu já fiz que, pô, não faz sentido. Cara, não faz sentido total, mano. Eu lembro de um dia que eu trabalhei de motoboy fazendo entrega de bebida. Cara, eu acho que eu devia ter feito eu acho que eu fiz 150 no dia. Eu não vou lembrar exatamente, 160. E isso foi em 2020, 21 ou 22. E depois eu fui numa festa à noite e gastei tudo. Cara, fiquei mal depois. Porque eu gastei tudo com bebida numa festa e, meu Deus do céu, o meu dia não valeu nada. Ou seja, o meu dia foi trocado por bebidas, que depois no dia seguinte me deu ressaca e eu fui trabalhar, cheguei atrasado. Eu fiquei pensativo, eu falei, ô louco. É disso que eu tô querendo dizer pra vocês. Que o seu esforço faça você se sentir motivado no dia seguinte, não arrependido. É isso que eu tô querendo dizer. É complicado. Lembrando que eu não tô reclamando do trabalho. Eu tô questionando o limite dele. Trabalhar demais e cara, eu também não defendo isso. Mas você tem que ter um plano pra você trabalhar assim. Tem o tempo que você tem que realmente trabalhar muito, sacrificar aí algumas noites, para você poder viver bem no futuro. E a fase que a gente tem mais vitalidade, mais energia, é a fase dos 18 aos 30, aos 35 anos. A gente quer poder viajar, a gente quer poder curtir, a gente quer poder aproveitar, mas eu falo isso pra mim. Tudo que eu falo aqui serve pra mim, porque eu também errei. Então, do dinheiro que eu fazia, minhas entregas, que eu voltava cansado e gastava adoidado, eu também fico me questionando que se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse colocado num CDB, num Tesouro Selic, numa ação, no fundos imobiliários, lá atrás, era pra mim estar melhor hoje. Todo mundo tem esse pensamento. Vocês me entendem? E tem muita gente que se parar de trabalhar hoje, o dinheiro acaba amanhã. Tem muita gente que se parar de trabalhar hoje, o dinheiro acaba amanhã. Porque tá no modo sobrevivência. Ela trabalha hoje, pega o dinheiro, gasta. Não sei o que, gasta. Às vezes é pai de família, às vezes é uma mãe aí, gasta. Não pode ver o dinheiro na conta, já vai pra Shopee, já vai pros e-commerces da vida, as promoções não sei do que, e gasta. Sente orgulho de falar que o nome tá no Serasa e que vai dar 5 anos, vai caducar e tá tudo bem. Eu não estou te julgando, eu também já tive minhas dívidas. Tenho minhas dívidas e quero honrá-las, quero pagá-las. Mas isso nos coloca no modo sobrevivência, ainda mais aqui no Brasil, onde as taxas, cara, cada ano, a cada mês a gente é surpreendido com uma taxa nova e diferente. É por isso que eu também estou me cobrando em estudar mais a economia, em estudar todas essas questões, porque muita gente é pega de surpresa e fica preocupado. O trabalho duro, ele paga as contas. A estratégia, ela muda o jogo. Os dois juntos é progresso na certa. Eu não quero romantizar e nem demonizar o trabalho, principalmente o trabalho duro, principalmente o trabalhador honesto, mas a gente tem que usar isso como combustível. Trabalhar muito te mantém vivo. Trabalhar com estratégia te dá futuro. E eu quero finalizar o vídeo com esse tema. Trabalhar muito. Cara, você vai ter seu dinheiro todo dia aí na conta, pagar suas contas, você vai comprar sua comida, você vai poder fazer sua viagem. Você pode sim ter uma vida tranquila, mesmo se você não estiver investindo. Mas a vitalidade, o esforço, o que nos trouxe até aqui, provavelmente a gente não vai ter depois dos 35. Vai vir o cansaço, vai vir a velhice e vai vir a comparação do que você poderia ou não ter feito. Então é isso, valorize a sua vida, valorize o seu esforço e valorize o seu dinheiro e principalmente multiplique o seu dinheiro.